Amém. Abra a palavra de Deus em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Amém? Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que preparamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, te agradecendo, meu Deus, por este momento contigo. Pela tua graça e misericórdia, estamos aqui. Muito obrigado por estarmos conosco mais um momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Não há outro evangelho. Há um bom tempo, aproximadamente 2000 anos, logo após a morte de Cristo, havia um fervor espiritual, mas não tão grande, porque quando ele assuntou ao céu, subiu aos céus, ele falou assim: olha, me aguarde lá em Pentecostes, que tal dia eu vou voltar e vou descer sobre vocês Espírito Santo, um consolador, Espírito Consolador. No início, haviam 500 membros, 500 pessoas aguardando. No final, quando chegou o dia de Pentecostes, havia aproximadamente 300 abandonaram. Se a gente for pela igreja primitiva, no início ela começou com 3.000 com Pedro. Depois ela dobrou de tamanho, foi 20.000 pessoas, muito grande ficou a igreja primitiva. Os apóstolos fazendo milagres, a bênção transbordando, a misericórdia alcançando, e tudo estava ficando muito bem. E foi um fervor. Desceu do Espírito Santo um clamor muito grande. Só que havia um problema nessa percepção de evangelho. É que todo mundo acreditava, ali naquele arraial, que Jesus já viria. Eles não alcançavam o que Jesus tinha falado. Me aguardem. Eles não entenderam que para Deus 1 minuto era 1.000 anos e 1.000 anos é 1 minuto. Não faz diferença nenhuma. Quando ele fala assim, aguardem, era para aguardar. Mas não falou que ele já vinha. Ele falou que nem sabia que hora que ele vinha. Ele sabia só o Pai. E aí, a igreja esfriou. Tanto é que esfriou que os apóstolos foram obrigados a selecionar pessoas para fazer a divisão do pão, porque estava tendo crise, briga entre as viúvas gregas e as judias, de origem grega e as judias. Então, o que acontecia? Aquele fervor inicial foi substituído pela crise interna, já que se reuniram, dividiam tudo em comum, estava tudo bem, estava tranquilo, a barriga estava cheia, a palavra estava em dia. Todavia, se a gente voltar para Cristo, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada com essa igreja. Essa igreja não era para estar tão cheia, na realidade era para estar quase vazia. Porque Jesus colocou, olha, ide pregar o evangelho, saiam daqui.
Olha, vão às outras nações, vai em Samaria, vai para, sai daqui. Ou seja, quando reuniu aquelas pessoas naquela primitiva, aconteceu o que a gente chama hoje do inchar da igreja. A igreja encheu de gente e esqueceu o evangelho. Esqueceu o ID. E aí, para que ocorresse o ID de Deus, Deus teve que intervir. É porque a morte de Estevão foi uma intervenção divina. A morte de Estevão foi uma intervenção divina. Estevão morreu porque Deus permitiu. Porque a partir dali houve uma grande comoção e perseguição. Ou seja, houve um avivamento de Deus. Vocês não querem sair por bem, vão sair por mal, vão ser perseguidos. E foram todos perseguidos, exceto os apóstolos, que já estavam contaminados pela igreja primitiva. Eu vou ficar aqui tranquilo e aqui eu não saio porque aqui está a bênção pura. Foi obrigado o Senhor a intervir outra vez em Paulo e dizer: Paulo, olha, é tu mesmo. Você está me perseguindo, mas é você que vai ser o meu 12º apóstolo. Por quê? Porque Deus percebeu que se ele não intervém, se Paulo não assume o apostolado, a gente do Ocidente, do resto do mundo, estava perdido. Porque os apóstolos não vinham. Eles só vieram muito depois que perceberam que Felipe estava evangelizando, Paulo estava todo mundo evangelizando, estava crescendo e eles estavam parados em Jerusalém. E aí a gente percebe que hoje em dia a gente está numa situação idêntica de acreditar que porque a igreja brasileira é enorme, grande, ela é uma igreja segundo a vontade de Deus. Só que a igreja segundo a vontade de Deus, ela não é grande, ela é pequena. É um grupo pequeno, o grupo de Cristo é um grupo pequeno, até porque cada vez que eu vejo o enchimento da igreja, muita gente da igreja se comovendo, chorando, aleluia, glória a Deus, a gente percebe que a adoração não está sendo no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é complicado, por quê? Porque o Evangelho de Cristo é pregado para muitos, mas só poucos passam pela prova. E foi o próprio Cristo que falou isso, que ele foi a semear, semeou a semente, no caminho foi germinando, algumas germinou em pouca terra, outra no espinho, outra na pedra, até que semeou em terra boa. E aí a gente percebe que há uma defasagem nesse evangelho nosso evangelho brasileiro, é que acreditar que esse caminhar da semente a gente controla. Aí o que a gente faz? Aí a gente começa a forçar. Vem para a igreja porque a igreja você está salvo. Balela. Provavelmente você estaria salvo lá no bar bebendo do que na igreja falando mal dos outros, amaldiçoando os outros. Você estaria muito melhor fazendo o que você fazia antes do que está fazendo hoje. Então a igreja, a instituição igreja não salva ninguém. Quem salva é o Pai, é Cristo. E Ele sabe quem é os escolhidos dele. Ele sabe quem Ele capacita. Ele sabe quem é de Cristo. Ele sabe a pontuar, ele vê, ele escuta o nosso coração. Não tem como a gente enganar Jesus. E a gente fica se enganando de vir para a igreja. Vem para a igreja quarta, quinta. Vou dizimar, vou ofertar. E acredita que isso é de Deus, que Deus já estou comprando Deus, já estou corrompendo Deus, porque, olha, Deus vai me salvar porque eu dizimo, porque eu frequento a igreja, porque eu louvo, porque eu prego. Aí a gente percebe que não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. A forma de Cristo é divulgar o Evangelho com a sua própria vida e não é dentro da igreja. E não é dentro da instituição evangélica. É fora. É lá fora que o Evangelho é pregado.
É lá fora que você tem testemunha. Você se diz evangélico. Tá. Mas você... Como é que a sua comunidade lhe enxerga? Como é que ele percebe você? Você é um cara bondoso? Você é prestativo? Você dá o outro lado do rosto? Você pensa no outro? Você tem austeridade, pensa no outro? Você pensa que se você fizer isso, você vai machucar, mas o outro não vai ser machucado? Você coloca a sua vida à disposição do próximo? Meu, entendeu? Aí você vem para a igreja. Tá, eu venho para a igreja, eu vou pegar a palavra que o pastor pregou. E aí, na hora, você percebe que está tudo errado. Porque você está visualizando que a sua prosperidade não chega. Chegou a doença. E aí você acredita que eu vou para a igreja, vou louvar, que está acontecendo alguma coisa comigo. Você, mais uma vez, você acredita que é seu controle, é a sua forma, é você que vai controlar tudo. Eu vou jejuar porque Deus vai me abençoar. Eu vou orar porque Deus vai me abençoar. Eu vou pedir a Deus porque Ele vai me abençoar. É complicado falar com vocês essa situação, mas é o que a gente acredita. Que porque a gente institui uma igreja, institui uma repartição, tem uma norma, tem uma regra, e acabou. Deus está aqui, pronto, e já estou com Deus e acabou. Só que a palavra de Deus não é assim. O Evangelho de Cristo não tem nada com isso. Se você está com problema com o seu vizinho, Deus está com problema com você. Porque o seu vizinho pode ter problema com você, mas você não pode ter problema com ele. Você está com dificuldade de se relacionar com pessoas, com gente, querendo amaldiçoar? Bem, você está dizendo para Deus que você está amaldiçoando Deus. Porque Deus decidiu ser amado no próximo. João, no Evangelho, nas cartas de João, ele fala na primeira carta, ele fala, olha, se você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu próximo, você é mentiroso. Então, a gente cai na besteira, na dificuldade de acreditar que a gente controla a nossa vida, que a gente controla o processo, que a gente controla tudo. Mas, na realidade, a gente não controla nada. A gente acha que, olha, se eu fizer, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, se eu vier para a igreja, Deus vai me abençoar e eu prosperarei. Isso não é bíblico. Esse evangelho não existe. E não há outro evangelho. Só tem o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele parte do princípio que o importante no Evangelho de Cristo é Cristo. O importante no Evangelho de Cristo é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, nada você pode fazer. Eu estava vendo outro dia uma situação, um psicólogo falando, que se a gente for perceber, quem está morto somos nós. Nós estamos mortos. Não é morto, não, a gente morreu mesmo. Quando Deus falou assim para Adão e Eva, para Adão, se comeres desse fruto, certamente morrerás. E quando ele comeu, ele morreu. Ele morreu. E a gente é fruto dessa morte. Por quê? Porque olha só o que aconteceu. Depois que ele saiu do paraíso e foi viver conforme as suas forças, ele começou a não falar mais com Deus. A vida é falar com Cristo, é falar com Deus. Quando ele tinha vida, Deus o visitava todos os dias, à tarde, e falava com Adão face a face. Ou seja, a vida é estar com Deus, falando face a face. Quando Adão morreu, ele parou de falar com Deus face a face.
Então nós somos fruto dessa morte. Nós estamos mortos. E essa nossa morte, graças ao nosso grande Salvador Jesus Cristo, ela é passageira. Porque ele veio e venceu a morte. E nos trouxe vida. E esse psicólogo falou que, se a gente for perceber, a gente não tem vida, a gente tem morte. O tempo todo a gente está morto. Porque o nosso sofrimento na Terra é característico. Nenhuma pessoa que se diz que está nessa vida, ela consegue viver sem sentir dor, sem sofrer, sem depressão, sem ansiedade, sem querer, sem ganância, sem arrogância, sem prepotência. Ninguém consegue viver aqui sem isso. É porque Cristo fala assim, olha, sem mim nada vocês poderão fazer. E a gente, mesmo estando na igreja, a gente acredita que a gente pode fazer alguma coisa. E a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. A gente está morto. Morto não faz nada. E tudo, o Eclesiastes que é bem claro, na 2 ele fala, olha, tudo que vocês acumulam, que vocês correm atrás, que vocês gananceiam, que vocês procuram, que vocês anseiam, que vocês desejam, tudo que vocês querem é besteira. Isso é como correr atrás do vento, não tem função nenhuma para vocês, não serve para nada para vocês. Sabe essa água que você está bebendo? É necessário para o seu organismo. Mesmo isso é desnecessário. Não serve para nada, porque você vai morrer bebendo ou não bebendo água o tempo todo. Você vai morrer entrando no fogo ou não saindo do fogo. Você entendeu? Nós estamos mortos. Tudo que você tenta querer conquistar, querer ir para frente, querer progredir, isso não serve para nada. Que nós estamos mortos. É correr atrás do vento. Aí você diz, mas isso está no Evangelho? Sim! De forma bem clara, isso está no Evangelho. É só você ler o Evangelho. Jesus fala lá em Mateus 6, olha, você está vendo esses pássarozinhos aí, olha? Olha como eles se vestem. Olha como é que eles comem todo dia. Olha essa árvore, as flores do campo, como é que estão? Nem Salomão se vestia tão bonito. Você acha que Deus não está suprindo vocês? Agora, procura primeiro o reino dos céus. Por quê? Isso que você acha que é importante vai ser acrescentado. Você ir procurar o reino dos céus, você não vai passar necessidade, vai ter dificuldade. Agora, o que a gente faz? Aí vem o nosso evangelho. Vem para a igreja que você vai ter for salvo. Tá. Primeira pergunta que eu faço, salvo de quê? Do que a gente é salvo? Ninguém sabe informar. Ah, para não ir para o céu, eu quero ser salvo para ir para o céu. Eu quero ser salvo para não ir para o inferno. Eu vou te falar uma história bem clara. Você não vai para o céu. Céu é um lugar que não é que a gente vai, que a gente volta. Inferno, você também não vai para o inferno. Inferno é um local onde a gente está, que Deus não está. A gente está sem Deus. Isso é inferno. Isso é inferno. Então, a gente tem essa preocupação de estar controlando a nossa vida e querendo acreditar que todo o procedimento é nosso. Que a gente pode alcançar. Eu vou conquistar um carro. Tá, trabalha, tá, vai. Mas lembre-se, isso não serve para nada. Isso é correr atrás do vento. A gente passa, fico até triste, que a gente passa momentos de divertimento e tem sempre uma pessoa que, mesmo se divertindo, ou está de cara feia, ou está zangada, ou está triste, ou está depressiva, ou está ansiosa. Porque ela não sabe como manter aquele momento. Mas o momento não é ser mantido. Para ser mantido. O momento é para ser vivido. A gente vive aquele momento e passou. E não, ele não vai mais existir, acabou. O que tem agora é o nosso, este momento. Esse momento de pregação. Pronto, depois também passa. Porque Deus falou que não adianta a gente querer
dar um côvado na nossa vida, ou seja, 1 metro na nossa vida. A gente não tem condição de esticar a nossa vida. Tudo é pela misericórdia de Deus. Então, a gente lamenta, Paulo lamenta aqui em Gálatas, que a gente esteja buscando um outro evangelho. Um evangelho de tarefas. Um evangelho de projeções. Um evangelho de atitudes, de forma, de composição. Um evangelho onde a gente, na sua forma, a gente se agrada apenas com o que a gente concorda ou que vai junto com a nossa concepção de vida. Ou seja, se você fala o que eu já acredito que é, tá tudo tranquilo. Pronto, você é meu, já tá em Cristo. Agora, se você fala o que eu não gostei, você não é de Deus. Só que tem um problema, meu irmão, minha irmã. Quando você fala que eu não sou de Deus, ou que uma pessoa que contraria não é de Deus, a gente entra numa dificuldade existencial. Porque provavelmente você tem uma concepção de vida que ela não vai atender a sua vida, mas vai atender o seu ego, as suas crendices, o que você quer. Ela vai atender. Vai atender de forma bastante íntegra o que você quer. Porque você já absorveu. Você sabe o que quer, que você sabe o que é bom para você, que você sabe o caminho que deve seguir e que você sabe que você não precisa mais de ninguém para direcionar para onde você quer. Para onde você quer ir. Pronto. Esse é o ponto final. Aí nem Deus consegue entrar. Por quê? Porque ele vai entrar de uma forma que você não vai entender que é ele que fala. Quer ver? Você está achando que é bom. Aí vem uma bala perdida, vem um acidente com você. Pronto. É o diabo. O diabo que me atacou. Tá, pode até ser. Pode até ser. Mas Deus também age na nossa vida fazendo isso, não para tirar a nossa perna, mas que a gente não perca a vida. Porque talvez essa perna, sem perna, você consiga chegar até Deus. E muita gente no leito do hospital entende que é Deus lá no hospital. Tem gente que entende que é Deus no presídio. Tem gente que entende que é Deus. Então, Deus, muitas das vezes, ele tenta uma aproximação e às vezes tem a necessidade de ser radical a ponto de colocar você em uma situação que você não acredita que é de Deus, você não acha que é de Deus, a sua concepção não entendeu o procedimento e você coloca a culpa no diabo. Ah, porque isso não podia ter acontecido comigo? Ué, acontece com todo mundo, meu irmão. Acontece com todo mundo, minha irmã. Acontece por esse planeta fora. Tá gente morrendo toda hora. Com câncer, tem gente com câncer toda hora. Endividado, falecido, se matando. Tem gente nesse instante tem gente se matando. Nesse instante tem gente morrendo. Nesse instante tem gente sendo atropelado. Nesse instante tem tudo isso. E isso, você crendo ou não crendo em Deus, isso não vai mudar. O que vai mudar é a sua atitude. Porque se você não se render, se você não se render ao Evangelho, se você não se render a Deus, não tem como. Deus não vai tomar controle da sua vida. Parte de você. Se você não se render a Deus, Deus não vai cuidar da sua vida. E não adianta você orar e jejuar e subir monte. Se você não se arrepender e se render a Deus, Senhor, eis-me aqui, faça o que o Senhor quer da minha vida, não adianta. Porque Deus não vai encontrar a porta aberta para sarar o seu coração, para mudar a sua vida, para você ser transformado. Porque tudo isso, essa salvação que o Evangelho nos traz, ele tem como pressuposto o seguinte: é você se render e acreditar e crer no nosso Senhor Jesus Cristo e entender que Ele é que agora vai fazer na sua vida, não é você que vai fazer por Ele. Não é só suas concepções de vida
que vai te trazer a prosperidade, te trazer a cura. Não, o que vai te curar é o Evangelho. E é um Evangelho transformador, é tão transformador, que às vezes você aceita Jesus, é transformado, e no outro dia tem um câncer. E você entende que aquilo faz parte da vida, que o câncer faz parte, que a morte faz parte. E que não adianta você brigar, chorar, se lamentar, porque alcançou você. Você tem que adorar a Deus, porque se você morrer ou viver, Deus está contigo. Temei, não aquele que mata a carne, mas temei aquele que mata a carne e mata o espírito. É assim que funciona. A gente tem uma tendência a acreditar que quem vai erguer um projeto de vida é o povo que chega até Deus e vai... Não funciona assim. Na realidade, toda vez que uma multidão, um grupo resolveu fazer uma proposta para Deus, ele falou: não, isso aí vocês não vão fazer, isso aí vocês não têm condições de fazer, vocês não sabem o que fazer. Vou fazer primeiro, vamos lá. Davi. Natan, chega para Davi. Davi sem fazer nada, vou regar um tempo para Deus. Natan, opa, realmente, mas por quê? Não, porque eu acho que a gente tem que adorar tão bonito, coisa feituosa, olha, coisa que show, ar-condicionado, vidro elétrico, trava eletrônica, tem que adorar aí. Não dá para adorar Deus assim, todo o tempo. E Natan, vamos lá. Só que Deus imediatamente falou para Natan o quê? Natan, quem foi que falou para você que eu quero um templo? A terra é o estrado dos meus pés. O que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar no templo que vocês estão? E provou. Quando o templo foi inaugurado, Deus entrou, ninguém mais entrou. E provou. Quer ver outro fato pitoresco? Samuel chegou assim para a população de Israel. O que foi? Ô Samuel, teus filhos não são bons, a gente quer um rei. Mas Samuel, mas por que vocês querem um rei? Não, a gente quer um rei. Todo mundo tem rei, por que a gente só tem juiz? E Samuel foi chorando para Deus. E Deus disse: não, Samuel, não chora, calma. Esse problema não é teu. Eles não estão te reprovando, estão reprovando a mim. Mas fala para ele que o rei que eles querem vai ser assim, 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 assim. E foi. Ressalvado alguns poucos reis de Israel, o resto foi só na cabeça de Israel, matando, morrendo, servindo. Então, a gente tem a tendência de acreditar que a gente pode controlar Deus quando um monte de gente fala a mesma coisa. Um bando. O evangelho do evangelho brasileiro é um bando. E quando eles querem fazer alguma coisa, é assim, acabou, a gente vai fazer desse jeito porque Deus quer assim, Deus está nos abençoando. Não dá. Deus não está mais nisso. Porque o projeto de Deus é um de dois ou mais. Se estiverem concordando, ali eu estarei. Estão concordando? Estão concordando que é bom? Bom é, então não estou lá. Mas se vocês estão concordando com o mal, eu nem cheguei próximo ainda. É bom que vocês estão concordando? Eu estarei lá. Então, nosso projeto de vida é esse. É se arrepender, se render a Deus, e Ele vai trabalhar o nosso coração. E como Deus trabalha o nosso coração, a expectativa é de que só tem um procedimento comum. É entender o Evangelho, entender a Cristo. Porque é a partir de Cristo que a gente vai olhar assim, olha, Senhor, como é que a gente trabalha isso aqui? Porque você quer ganhar dinheiro, filho? Quer? Então vai dar a César que é de César, a mamão que é de a Deus que é de Deus. Você não vai poder agradar a Deus, nem a mamão, nem a Deus. Um vai ficar com ciúme do outro. Quer prosperar, irmão? Então, viu como é difícil prosperar? Você quer fazer tudo da sua vida?
Vá, pode ir, mas deixa que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque você tem muita coisa aí, você está querendo mais coisa ainda, quer dinheiro. Não faça isso. Deixa que esses mortos enterrem seus mortos. E Paulo aqui em Gálatas, só para encerrar, ele nos traz uma exortação que é sempre bom ter na cabeceira da mesa. Na cabeceira da cama, lendo os evangelhos. Eu sugiro no evangelho ficar lendo o tempo todo, que é para a gente não ficar querendo se desviar de Cristo, acreditar que Deus está ausente, que Deus não está no controle de tudo. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. É por graça. É de graça. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer nada. Você não tem que jejuar, tem que orar. Não, é de graça. Se você quer jejuar e orar, eu até sugiro, faça isso. Isso é disciplina espiritual. É para você se emoldurar, entender que é o momento que você, a sua necessidade, seu prazer vai ser tolhido, vai ser coibido e você não vai poder fazer nada. E é nesse momento que você usa o jejum e a oração. Para seguir outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter o evangelho de Cristo. Esse está pervertido vai fazer desde o século III, quando Constantino resolveu colocar o cristianismo como tutelador do Império de Roma. Dali para cá é outro evangelho. É outro evangelho. Pode verificar, não tem nada a ver com cerimônia, não tem nada a ver com modo de vida, moralidade. Porque eu sou um cara digno, eu vou para o púlpito e falo, eu sou pastor de evangélico, eu vou orar aqui alto, e a terra vai se mover quando eu orar. Ô meu pai. E aí acabou, né? Acabou porque quando você disse que pode mandar em Deus, acabou, né, irmão? Você está dizendo que eu vou fazer a terra tremer. É você quem? Eu vou curar, vou pedir a Deus que cure isso aí. Mas você é quem? É a história dos garotos que queriam expulsar demônio. Eu te expulso em nome de Cristo, do Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio olhou assim, Cristo eu sei quem é. Paulo conheço, mas vocês quem são? Entendeu? É essa a norma. A gente está assim desse jeito, olha. Não se preocupe não, irmão. Já falei com Deus, Deus já me revelou que Ele vai fazer isso, mas você tem certeza disso? Você não tem nem temor a Deus, porque você está dizendo que Deus revelou isso, Deus não revelou nada, não tem projeto nada. Você está dizendo que vai mandar em Deus. Esse é outro evangelho. Isso é outro evangelho. A gente não pode fazer isso, amados. A gente não tem condições de fazer isso, a gente não pode fazer isso. A gente não quer fazer isso. Porque isso não é de Deus. Porque no final ele vem com uma situação de que, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ainda que eu estou falando da palavra de Deus que está escrito. Eu estou falando que está na Bíblia. Estou falando o que é o evangelho, qual é o caráter de Deus. Se eu vier aqui e falar outra coisa que não é isso, eu sou amaldiçoado. E isso não vai adiantar eu subir monte, nem jejuar, nem nada. Porque eu seria amaldiçoado. Então, pelo contexto histórico, nós vivemos uma situação amaldiçoada. Porque são poucas igrejas. Tem muitas instituições, várias, enormes, grandes, mas tem poucas igrejas.
As igrejas estão nos confins da terra, orando, jejuando, passando necessidade, sofrendo, comendo mal, chuva, sol, morrendo, sendo atropelado, sendo fuzilado, como lá no Irã. Pronto, a igreja está aí. Nem instituição frequenta. Então, como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho, diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Isso é interessante porque 2 vezes seguidas ele fala a mesma coisa e ele repete. Eu vou falar para a segunda porque vocês acreditam que estão certos. Vou falar a segunda vez. Porque eu não quero aprovação. E nem eu, meus irmãos. Você que está assistindo, nem eu quero aprovação. Quero nenhuma aprovação. A minha vida aqui acabou o momento que eu aceitei Cristo. Morto em Cristo. Porque você é falso, mentiroso, você faz besteira. Graças a Deus por isso. Porque é assim que é o projeto de Deus. É se aproximar de Cristo. Não é ser santo. Eu vou ser santo, santarrão, né? Santo pode ser santarrão. Porque eu oro, eu falo assim, então eu sou de voz, e eu não faço isso porque isso não é de Deus. É só forma, mas isso não serve para nada. É como diz o Evangelho, isso é só forma. Toda vez que você coloca um jugo pesado no seu irmão, e você mesmo não carrega nada, isso é só forma. Isso é só forma. O Evangelho de Cristo é graça, é misericórdia, é amor, é dignidade. Tem nada a ver com prosperidade. Tem nada a ver com riqueza. Tem nada a ver com felicidade. Tem nada a ver olha, eu estou alegre aqui porque... Não tem nada a ver com isso. Imaginou se Cristo, no auge da cruz, ficasse, olha, estou alegre porque estou na cruz. Olha a minha felicidade, eu alcancei o que eu queria, morri na cruz. Para, né? Para! O Evangelho de Cristo não tem nada disso, não. É caráter, dignidade, amadurecimento na palavra, se ensina ou não. Se tu está enrolando, acabou, né, irmão? Pede perdão, vai lá, não desiste não, tá? Enrolou, fez besteira, não desiste não, vai em frente. Porque Deus vai te perdoar e você vai cair de novo. Mas não acredito no outro evangelho. O evangelho de felicidade o tempo todo, de alegria. Estou feliz. Como eu vejo. Olha, é um evangelho de internet. Facebook, WhatsApp. Esse evangelho. Isso não existe mais. O nosso evangelho é o evangelho da graça, da misericórdia. Aquele evangelho que você vai fazer o mal. Se arrependa. Se arrependa. Perdoe 70 vezes 7. Dê o outro lado da face. E procura primeiro o reino dos céus. Esqueça essas outras coisas. Procura o reino dos céus porque vai ser acrescentado. Que Deus nos abençoe. Mais esse dia de culto, de louvor. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, pastor, o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor.